Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do Carolina Sintra. É um prazer estar aqui compartilhando essa aula com vocês. Temos alguns buracos aí de conteúdo, mas eu vim fazer uma abordagem bem bacana sobre a questão do suicídio na visão sociológica, né? Na visão da sociologia. Vou compartilhar alguns conteúdos com vocês via PowerPoint. Peço a vocês que acompanhem, por favor. E vamos à luta. Um minutinho. Para carregar. Bora lá. Queridos amigos, fiz uma abordagem com vocês sobre a questão da suicídio dentro da sociologia, que existiam três objetos de estudo, três fundamentos dentro da sociologia, e vamos começar desde o princípio. O suicídio como objeto de estudo para a sociologia começou lá no século XVIII, né, no período iluminista, e o sociólogo, filósofo, antropólogo, político Émile Durkheim que trouxe as três teses como objeto de estudo para a sociologia. Émile Durkheim, para ele, o suicídio é todo caso de morte que resulta direto ou indiretamente de um fato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima, e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Para ele, então, as pessoas que cometem o tal do suicídio, diretamente eles sabem o que estão fazendo, né? Tem consciência social e um motivacional para ela cometer até as vias de fato, chegar até as vias de fato. Conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. E o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatos sociais, que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade, né? E que cada sociedade possui, a cada momento da sua história, uma atitude definida em relação ao suicídio. Então, para ele, existe, por causa do desenho social, dos grupos sociais, das culturas, dos povos, existem pessoas, grupos, número determinado predisposto a cometer o ato, né? Chegar às vias de fato. E tem um número específico para morrer, vamos dizer assim, para cometer o ato de cada grupo. É muito doido isso, mas é uma realidade para a sociologia, né? Os tipos de suicídio estudados e propostos por Emile Durkheim foi o suicídio egoísta, suicídio altruísta e o suicídio anômico. Esses três tipos foram abordados em sala de aula de forma bem superficial e resumida. E eu vim aqui para vocês gravar essa aula para compartilhar cada item e explicar um pouquinho como que funciona cada tipo, né? Vamos lá? Para Emily Durkheim, o suicídio egoísta é aquele em que o ego individual se firma demasiadamente face ao ego social. Ou seja, há uma individualização desmensurada. As pessoas acabam se desvinculando do seu comportamento social em conjunto, em comunidade, né? Ela para de viver para si, o seu eu para a sociedade e começa a viver o seu eu para o movimento daquela comunidade. Nesse tipo de suicídio também acontece que a pessoa acaba se desvinculando da sua naturalidade, ela perde o vínculo com os grupos, né? Ela perde o seu eu vinculado ao grupo e começa a viver para a própria comunidade. E as relações entre os indivíduos e a sociedade se afrouxam, fazendo que o indivíduo
não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. A gente vê muito casos assim, né? Ah, a pessoa se matou porque ela não tinha mais motivo para viver, né? É uma coisa bem delicada. O suicídio egoísta, portanto, ele entende que deve ser compreendido como aquele tipo de morte que o indivíduo se mata por conta do enfraquecimento dos grupos sociais ao qual ele pertence. Por exemplo, uma família que tem pessoas saudáveis, tem uma vivência bacana, e a pessoa para de ter começa a ter atritos dentro da família e ela acaba se desvinculando do aquele vínculo social. E isso é um motivo para pessoas se matarem, né? Foi uma abordagem que a Emily Durkheim fez, um estudo de caso que a Emily Durkheim fez e chegou a essa observação. Outra observação que a Emily Durkheim também fez foi a questão sobre a confissão religiosa, né? E a orientação política. Quanto maior o afastamento do indivíduo perante os grupos sociais, né, que produzem a maneira de agir das pessoas, ela tem, quanto mais ela se afasta, mais possibilidade dela cometer o suicídio, né? Ela perde o vínculo com a sociedade, perde o vínculo familiar, perde o vínculo de emprego, perde o vínculo político, perde o vínculo religioso e ela acaba cometendo suicídio por puro egoísmo, né? É uma coisa muito, muito triste, mas acontece muito. E temos outro tema também, outro objeto de estudo, que é o suicídio altruísta. Esse é uma coisa, temas bem curiosos que a gente vê na história de forma bem fragmentada, mas a gente não se apega muito para entender como que chegar a esse tipo de caso de suicídio altruísta. O suicídio altruísta é aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para desembaraçar de uma vida insuportável. Ela comete para poder acabar com o problema. Isso é um caso que a gente pode pegar exemplos, homens-bomba lá do Iraque, né? Os kamikazes lá do Japão, que a gente viu no período da Segunda Guerra, né? E esse tipo de suicídio, aquele que o ego não o pertence, ele já não pertence mais àquilo e está cometendo em nome de algum movimento, de algum estímulo, né? E ele se confunde de fora de si mesmo, é. Ele é um dos grupos em que o indivíduo pertence. Ele segue o grupo o qual ele pertence e esquece do seu próprio eu. Temos como exemplo os kamikazes japoneses, os muçulmanos que colidiram contra o World Trade Center em Nova York e vários outros tipos de suicídio parecido, né? A pessoa se desvincula do seu eu e vai viver a prática de uma coletividade. O suicídio altruísta, o ator Emile Durkheim toma como base as sociedades simples, né? Aquelas sociedades não são tão complexas. O que é uma sociedade complexa e uma não complexa, professor? Sociedade complexa a gente pode pegar, por exemplo, países que não têm uma cultura industrial, uma cultura de desenvolvimento não tão avançada, né? Pegar exemplos de alguns países da África, alguma boa parte da Índia, né? A parte da China antes da reforma, a parte do Japão, período pré-Segunda Guerra, são sociedades simples, né? Outros exemplos também que o Emile Durkheim fala é dos velhos guerreiros bárbaros, que se matavam por sentirem vergonha da sua situação impotente e de doença. Na época daqueles vikings, né? Como eles eram muito guerreiros, eles viviam sobre guerra, viviam sobre a questão da pirataria, e quando eles perdiam a força de luta ou a força de batalha, eles se matavam para não sentirem vergonha perante a sua comunidade, a sua sociedade. Temos outros exemplos, que é a comunidade hindu, a cultura hindu, né? As viúvas das antigas sociedades hindus eram obrigadas a se matar. Ó, que doideira, minha gente. Pois sem seu marido e não podendo mais se casar com outra pessoa, perdiam sua função para a coletividade. Vou pegar um exemplo aqui que a gente via, mas mudou um pouco. Não sei se vocês acompanharam aquela novela da Globo, foi O Caminho das Índias, né? No final da novela, as viúvas, quando perdiam o marido, elas se vestiam de branco e se desvinculavam da sociedade, né? Se desvinculavam dos grupos sociais, viviam no seu exílio ali, né? No período anterior a esse movimento,
as pessoas se matavam, né? Perdiam o vínculo social com a sua obrigação social de família, elas se matavam porque ela não tinha como viver em sociedade. Mas teve uma mudança, né? A partir de vários anos, longos anos, que começou a exilar as mulheres para poder, porque ela não tinha mais o homem como representante familiar. Então, as mulheres passou a se exilarem e não ter mais convívio social na sua comunidade, no seu grupo, né? É muito complicado. É interessante a gente estudar esses movimentos sociais, né? Essa movimentação social. O suicídio altruísta também ocorre, segundo Durkheim, que é aquele que ocorre entre os soldados do exército quando eles se sentem envergonhados por uma derrota ou quando um soldado se sacrifica para salvar um amigo de farda. A gente vê muito em questão nas guerras aí, né? Que as pessoas, por vergonha, se matam. Vamos pegar um exemplo também dos samurais japoneses. Quando eles não viam que iam se matar, vamos pegar um exemplo bacana: as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Teve um filme que é do X-Men, não vou lembrar o nome, a qual o Wolverine ele está preso dentro de um tubo de aço dentro na hora que soltam uma bomba, né? E um soldado fala para ele, abre o compartimento da prisão e fala: fuja, fuja. O Wolverine sobe e fala: entre no buraco que eu vou te salvar, né? Só que no meio desse período, no meio desse momento que estava acontecendo, os generais, o capitão daquele soldado que tentou salvar o Wolverine, eles estavam indo cometer o harakiri, né? Tava indo se matar para não morrer com a bomba atômica. Então o pessoal se matou, né? Meteu uma facada na barriga, se matou, cometeu o harakiri para não morrer pela guerra, mas morrer pelas suas próprias mãos, né? Eles faziam isso para poder não ter vergonha da família e também não sofrer a derrota, para o inimigo não matarem eles. Movimentos sociais que a gente vê, né? O suicídio altruísta também ocorre de maneira inversa ao suicídio egoísta, minha gente. Pois enquanto no suicídio egoísta o indivíduo se mata por estar completamente afastado do seu compromisso para com a sociedade, deixando de sofrer o efeito da coesão social, do afastamento social presente na coletividade, por conta da sua individualização, ela se desvinculou da sociedade, do seu grupo social, das sociedades. No suicídio altruísta, o indivíduo se mata por sentir no dever de cometer esse ato em prol do bem-estar e da sua sociedade ou do grupo social em qual está inserido. No suicídio egoísta, a pessoa se mata porque ela perdeu o vínculo com a sociedade, gente. Ela não vê mais motivo de viver. No suicídio altruísta, ela vê a necessidade de se matar em nome da sua coletividade, ou por sentir vergonha, ou para o inimigo, na questão de guerra, não matar, então ele é preferível ele se matar, ou em nome de uma religião, que os homens bomba, exemplo dos muçulmanos, que eles se matam em nome de um regime social, de um regime religioso, né? Ou a questão dos bárbaros, por eles se sentirem inválidos, eles se matam para eles poderem não trazer sofrimento e não sentir vergonha, ou a questão das mulheres que elas eram obrigadas a se matar porque elas não tinham mais um representante masculino dentro da sua família, então elas eram obrigadas a cometer o ato, ou as vias de fato. Então, esses dois tipos são inversos, né? Mas bem parecidos na questão das obrigações. Enquanto um obriga por causa da sua comunidade, o outro se obriga porque ele perdeu o vínculo com a sua comunidade, com a sua sociedade. E temos também um suicídio anômico. Suicídio anômico é uma coisa bem delicada, né? Que eu vou tratar com vocês. É a questão do suicídio anômico analisada por Emily Durkheim. Segundo o autor, o que está mais presente na sociedade moderna é o suicídio anômico, porque ele está ligado à transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Não confunda a questão da solidariedade, gente, com a questão da boa-fé partilhada pelas igrejas ou pelos grupos, né, sociais em questão de compartilhamento dos seus bens para poder ajudar o outro. É um tipo de solidariedade diferente. Solidariedade das movimentações sociais em questão de a solidariedade do trabalho, por exemplo. Solidariedade do trabalho é focada para poder a pessoa produzir e partilhar dos bens, consumir os bens produzidos, né? E queira ou não, queira sim, queira ou não, esse bem produzido
faz uma movimentação social e econômica para trazer algum bem à coletividade. Essa é a questão das solidariedades mecânicas e orgânicas. E a solidariedade mecânica e orgânica, o suicídio anônimo está ligado à solidariedade mecânica e orgânica porque corresponde a um período ao qual a consciência coletiva e a consciência moral está enfraquecida, né? Vamos lá. O suicídio anômico é aquele que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando a pessoa está longe das regras sociais, longe dos costumes regionais e de grupo, ela se desvincula, na verdade está ausente, está bem distante dos grupos sociais e gera um caos, né? Gera um caos social muito complicado. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma anomia dentro da sociedade brasileira, porque a gente está vendo grupos brigando por questão partidária, os grupos estão brigando por questão religiosa, os grupos estão brigando por questões de opiniões sexuais, né? Questão de gênero, e é muito complicado isso, né? Vamos pegar um exemplo em questão da situação de crise econômica. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, no qual há uma completa desregulação das regras normais da sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação inferior à que ocupavam anteriormente. E por perder essa questão econômica, gente, as pessoas cometem suicídio. Quantas vezes a gente não vê as pessoas se matando porque perdeu o emprego, porque perdeu a sua riqueza, né? Porque perdeu bens, né? Porque sofreu um golpe e acabou com os seus planos de vida. A gente vê muito. E isso tá sendo estimulado, ocasionado pelo puro e bárbaro capitalismo, gente. O capitalismo causa o suicídio. É uma coisa delicada, assusta, mas é verdade. O capitalismo, o desenho capitalista, gente, é exploração ao máximo. E pessoas que não estão capacitadas para a exploração máxima, né, para servir a exploração e a busca desenfreada sobre bens, ela não consegue acompanhar o movimento da sociedade. E isso ocasiona o suicídio, gente. É, por exemplo, vamos falar sobre outra coisa. A questão das pessoas que se desvinculam da sua perdem a questão do seu vínculo social de relacionamento familiar. As pessoas cometem o suicídio porque ela tem o senso de perca, a sensação de perca, né? E está vinculado ao capitalismo, porque muitas das vezes separação de casamentos acontecem porque foi ocasionado por perdas financeiras, né? E isso tem tudo a ver com a questão capitalista, gente. É delicado, mas é a verdade. Vamos pegar um outro exemplo aqui. As pessoas cometem o suicídio também quando há uma perca brusca de riquezas e poder, né? A gente já vê muitos casos aí que as pessoas se matam também porque faliram, né? Tem casos que não, que as pessoas faliram por puro golpe, né? Mas acontece também. É importante também ressaltar que as taxas de suicídio anônimo são maiores em países ricos, né? Em países ricos acontece muito a questão do suicídio anônimo, porque as pessoas perdem tudo acabam não vendo mais meios de como se recuperar. Naquela crise de 2008 nos Estados Unidos, que foi a bolha imobiliária, houve muitos casos de suicídio anônimo, porque as pessoas perderam suas casas, perderam as suas a sua renda, perder seus investimentos com aquela seguradora AEG que quebrou, né? E ocasionou as vias de fato de muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo. E, por incrível que pareça, gente, em países menos complexos, como países subdesenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil, as pessoas desses países, ou como exemplo na África, na Índia, as pessoas conseguem lidar melhor com a questão da quebra financeira ou da quebra da hegemonia familiar. Porque as pessoas conseguem lidar melhor com o sofrimento, onde ao contrário do que acontece nos países ricos, que as pessoas não conseguem lidar, cara. Há um pouquinho de ego envolvido com desenho social, né? É muito curioso. E por isso, gente, são esses três tipos de suicídio que eu vim trazer para vocês, que são objetos de estudo para a sociologia. Agradeço imensamente a oportunidade de dar aula para vocês nesse primeiro bimestre. Para finalizar essa semana, peço para vocês que descansem bastante, que no próximo bimestre, a partir do dia 17, a gente vai pegar com força
a questão do desenho trabalhista para a sociologia, tá bom? Um grande abraço e até mais.